Eu selecionei só mais um exemplo para vocês, que também é muito frequente que a gente encontra em clínica. É mais frequente que você veja esse padrão em homens do que em mulheres, mas isso não é uma regra. É mais frequente, ou tem sido mais frequente, porque a gente ainda chama no convívio social, especialmente na criação de filhos, de crianças em geral, para lugares muito diferentes, meninos e meninas. E aí, mesmo os padrões de distorção mais frequentes, eles tendem a ter tipificação sexual, mas isso não é obrigatoriamente presente em todos os homens e nem é impossível encontrar uma mulher que tenha esse mesmo padrão disfuncional de pensamento. Que padrão é esse? Do que é que eu estou falando, afinal de contas? De um padrão disfuncional no qual eu não posso expressar meus sentimentos, eu não posso chorar, eu não posso mostrar minhas inseguranças, eu não posso mostrar pontos em que eu fracasso ou coisas nas quais eu não vou tão bem assim, porque se eu mostrar um sinal de fraqueza, você vai me considerar menos, ou as pessoas abusarão de mim, ou eu serei levada à morte, ou por suicídio, ou por abandono, morte simbólica ou morte real. E essas crenças intermediárias podem ser o que me controlam a não chorar na frente de outras pessoas, a nunca mudar minha ideia e manter uma posição rígida, cabeça dura, porque quem muda de ideia é fraco, não consegue sustentar uma posição, e várias outras coisas que nós vemos no nosso cotidiano. Quando você vai se aprofundar nesse padrão de respostas ou nesse padrão de crenças, não é raro você encontrar uma crença central de que a pessoa é fraca. E aí, como ela dá um lugar muito negativo à fraqueza, as regras que ela constrói são que pessoas fracas não têm valor, pessoas fracas vão morrer, pessoas fracas serão abusadas, e ela cria estratégias compensatórias que fazem com que ela nunca seja vista como potencialmente fraca. Que estratégias são essas? Este perfil, não chorar em público, não falar de sentimentos, não se envolver profundamente em questões emocionais, porque senão ela vai mostrar a fraqueza e você vai julgá-la mal por isso. Uma das principais ferramentas que um terapeuta cognitivo-comportamental tem nas suas mãos para acessar os padrões de crenças e pensamento do seu cliente e para auxiliá-lo na modificação desses padrões é exatamente o questionamento socrático. A gente brinca que isso aqui é o feijão com arroz, é o todo dia, porque é muito pouco provável que você consiga organizar uma sessão terapêutica na qual você não faça uso do questionamento socrático, pelo menos em algum momento. Questionamento socrático é algo que você vai usar sempre. Ele não vem sozinho, ele vem sempre misturado com outras técnicas, mas você pode fazer uso do questionamento socrático quando você quiser, e na clínica essa é uma das técnicas que tem mais efetividade, ela tem mais fluidez, porque faz com que o que vocês tenham de fato seja um encontro, uma conversa, e que a pessoa consiga falar dela sem que o seu julgamento de valor esteja ali incluído. Agora, toma muito cuidado com uma coisa. A forma de fazer as perguntas, a forma das palavras que você vai usar, ela é extremamente pertinente. Mas lembra que a pessoa te vê tanto quanto você vê aquela pessoa. Então não adianta nada fazer uma pergunta que vem de uma forma tranquila, não indicativa do padrão de resposta que você gostaria de encontrar ali, para dar a chance que a pessoa de fato pense, de fato articule, de fato considere seus motivos, se o seu comportamento não verbal fizer algum indicativo de julgamento de valor ou de juízo que você colocou. Então tem uma necessidade que o terapeuta tome muito cuidado com a forma como ele se apresenta e a forma como ele coloca, de maneira que o seu cliente consiga se sentir não julgado nem ignorado. Você faz as perguntas do lugar do não saber, mas do lugar de alguém que não sabe, mas está fazendo um infinito esforço para compreender sem julgar, sem ter uma resposta melhor do que aquela que o seu cliente te trouxe. Simplesmente do lugar de alguém que quer entender. Se você conseguir ocupar esse lugar, então a forma de questionamento socrático provavelmente vai te dar bons resultados. O lugar do questionamento socrático é o lugar de te permitir acesso com o mínimo de distorção possível. O chamamento do clínico para esse momento é de assumir o lugar do tolo, é de assumir o lugar daquela pessoa que não sabe e não entende o que está acontecendo ali.
Com um nome desse, como questionamento socrático, vocês já devem ter uma ideia de qual é o embasamento. E vocês não estarão errados se pensarem que o embasamento vem do método de trabalhar e de ensinar proposto pelo filósofo Sócrates na Grécia Antiga. Não temos nenhum texto escrito do Sócrates que nos diga exatamente o que é que ele fazia, como é que ele interpretava o mundo. O que nós temos são escritos de outros filósofos contemporâneos e discípulos dele que relatam dos diálogos que ele tinha com essas pessoas. O lugar adotado pelo Sócrates era sempre um lugar de quem não entendeu o que está sendo dito ali. Aquele tema é um tema que merece ser aprofundado e que da construção conjunta vai nascer uma nova ideia. Então, uma palavra muito associada ao questionamento socrático, ao método socrático, é maiêutica, que significa literalmente parto. Então, é a ideia de que se você aprofundar devidamente, com qualidade, com os questionamentos corretos, você vai chegar na gênese, no parto daquela ideia, na construção daquele pensamento, que é o foco maior do terapeuta cognitivo comportamental. É uma forma, então, de acessar temas, crenças e pensamentos e sentimentos do seu cliente e de destrinchar o que ele te apresenta de uma forma que você consiga trabalhar com isso, com esse conteúdo, dentro de um modelo cognitivista do que está acontecendo ali. No jeito de conduzir, nada mais é do que a formulação de perguntas simples, relacionadas com aquele tema, especialmente feitas de forma aberta ou quando apresentadas como alternativas de múltipla escolha, escolhidas de forma diretiva. Então, eu direciono o seu entendimento mesmo com as opções que eu vou te apresentar como escolha para aquela conversa que nós temos. Mas que fique muito claro, perguntas de múltipla escolha ou mesmo abertas, diretivas, mas não indutivas. Qual que é a diferença? A diferença é que o meu ponto de vista, a minha interpretação, não está contida na minha pergunta, nem nas alternativas que eu te apresento com as quais você tem que lidar. A ideia aqui é que eu, como interlocutor, vou fazendo aproximações, vou entendendo os seus passos, vou lendo o seu caminho ou te ajudando a trilhar um caminho de uma forma que você mesmo chegue ao entendimento do que está acontecendo e do que vem como subjacente ao seu discurso. Ou seja, o questionamento socrático trabalha com a exploração cooperativa das ideias, dos temas e das crenças, de forma que a pessoa, o cliente, seja estimulado a juntar informações, a avaliar o conteúdo do que está sendo trazido e das situações nas quais aquela fala se apresentou, a ponderar sobre o que está sendo mostrado, dito, sentido, pensar sobre outras possibilidades de explicação, de forma que ele discrimine melhor o quanto aquela fala e aquela crença ajudam a ler e se relacionar com o mundo, o quanto ela é disfuncional, ou por ser errada, ou por ser injusta, ou por estar sendo exagerada, generalizada demais, ou por não trazer a ele nenhum tipo de benefício. Nessa hora, tem que se entender que você nem tem respostas certas, nem respostas erradas. E não existe a pergunta certa nem a pergunta errada. Mas saibam que perguntas que circundam o tema, mas não vêm diretamente ligadas à motivação, elas tendem a fornecer um material mais interessante. Deixa eu traduzir isso para um bom português. Se você me relata uma situação, eu começo a te fazer perguntas como: por que você fez isso? Por que aquilo aconteceu? A sua chance de entender aquela situação fica restrita a encontrar uma explicação. Mas se no lugar do porquê eu substituo as minhas perguntas por coisas como:
O que estava acontecendo quando essa situação ocorreu? Já houve outros momentos em que você pensou ou se sentiu dessa forma? Já houve outras coisas que você tentou que terminaram do mesmo jeito? Outras pessoas já passaram por aquilo? Qual foi a pior consequência do que te aconteceu? Qual seria a melhor consequência disso que você tentou? Eu amplio a sua visão sobre aquela questão, chamando sua atenção para outros aspectos, o que aumenta a chance que você ressignifique aquela experiência ou se aproxime de um padrão de pensamento que considera esses outros aspectos antes da construção da próxima regra ou da próxima interpretação de uma nova situação. Nesse sentido, as perguntas usadas pelo terapeuta que faz uso do questionamento socrático, elas não podem ser intimidadoras, elas não podem levar você ao restritivo, elas têm que ser motivadoras de novos questionamentos, elas têm que ser motivadoras da sua busca por compreensão do que aconteceu ali. Nessa hora, se vazar juízo de valor por parte do terapeuta, você interfere no processo de construção crítica de pensamento pelo seu cliente. Você atrapalha o processo de reestruturação cognitiva. Essa é uma forma, ser motivador, fazer a pessoa, o cliente, pensar nas próprias consequências, discriminar o que aconteceu ali, tentar entender se ele está diante de uma crença disfuncional ou não. Essa é uma forma de auxiliar esse cliente a desenvolver um novo padrão de pensamento e a se tornar independente das interpretações que o terapeuta consegue fazer. Em última análise, isso se encaixa maravilhosamente dentro dos pressupostos da abordagem cognitivo-comportamental que pretendem ensinar o cliente a ser seu próprio terapeuta. Algumas perguntas são comumente empregadas pelo terapeuta na hora de trabalhar com os clientes. Então, perguntas do tipo: que evidências você tem de que isso que aconteceu na sua cabeça, esses medos que você está antecipando, eles de fato acontecem no mundo real ou vão acontecer se você tentar isso? Você tem alguma evidência contrária a isso? Você já vivenciou alguma situação em que você tinha esse tipo de medo e o seu medo não se concretizou? Você já vivenciou alguma situação em que você teve esse tipo de medo e aconteceu? Você consegue pensar em alguma explicação alternativa a essa primeira que você construiu? Se você contasse sobre essa situação para alguém da sua confiança, como é que você acha que ele interpretaria esta mesma situação, essa mesma experiência? Você tem algum embasamento concreto para essa explicação que você construiu? Considerando essa e aquela explicação, tem alguma que te parece mais provável? O quanto você realmente acredita nessa explicação que você construiu? Se isso tivesse acontecido com uma outra pessoa, como é que você acha que ela reagiria? Se acontecesse com a maior parte das pessoas, como é que você imagina que elas interpretariam? Você vê alguma falha na forma como você construiu a sua interpretação? Ou uma distância muito difícil de transpor entre o que aconteceu e o que você está imaginando que se passou? Existem infinitas outras possibilidades de questionamento, dependendo de qual é o cliente, qual é o caso. O que não muda é a lógica contida dentro das perguntas. Elas não têm a ideia de mostrar que seu cliente está errado. Elas têm a ideia de fazer você entender o que aconteceu. Então pode ser que seu cliente esteja perfeitamente correto. E aí, trabalhando com questionamento, você identifica que ele está correto. Pode ser que ele esteja errado e ele dê conta de enxergar isso. Pode ser que ele esteja errado e ele não dê conta de enxergar isso, mas você, terapeuta, se aproxima um pouco mais sobre o que é que acontece naquele momento. Então, o básico do questionamento socrático é manter uma atitude não julgadora e não conhecedora.
Suas perguntas não são feitas para confirmar o que você acha, elas são feitas para aproximar o que você sabe do entendimento que o seu cliente tem do que aconteceu ali. E sempre tentando trazer para o presente e para a realidade. Nesse sentido, muitos exemplos podem ser solicitados. Ficamos por aqui na aula de hoje. Espero encontrá-los em breve para podermos conversar sobre algumas técnicas que também são utilizadas em clínica, mas mais especificamente quando seus clientes são crianças e adolescentes, e aprofundar um pouquinho mais nas técnicas de exposição. Vejo vocês num outro momento.